Olá pessoal, tudo bem? Como estão de quarentena? Todos se adaptando a essa nova rotina, né? E eu espero que vocês adotem, acima de tudo, a rotina com os estudos de vocês. Eu vou tentar ser o mais pontual possível com a postagem das aulas aqui no portal, seguindo a sequência correta, para que na sexta-feira de manhã vocês já tenham essa aula disponível no portal de vocês. Eu sugiro que vocês mantenham a rotina de faculdade, então, todos os dias, no mesmo horário das aulas, que as aulas ocorreriam de forma presencial, vocês sentem em frente ao computador e assistam às aulas, às atividades, enfim, para vocês não perderem o hábito, né, de estudar no horário já rotineiro, tá? Então, o tema de hoje é na unidade 2, a segunda aula, fala do traumatismo crânioencefálico. Como o próprio nome diz, ele vem de um trauma externo. Então, o indivíduo ele vai ter uma lesão encefálica por conta de um trauma externo, certo? Então, a primeira definição dele, ele também é conhecido como uma lesão traumática cerebral, então vocês podem encontrar essa sigla LTC também nos livros ou artigos, tá? E ele é definido como qualquer abalo violento sobre a caixa craniana com repercussão no encéfalo. Lembra encéfalo, cérebro e tronco encefálico e cerebelo. Com ou sem fratura ou perfuração de ossos do crânio. O que isso quer dizer? Não precisa quebrar a calota craniana para ser um traumatismo craniano, certo? Ele pode ser classificado ele é classificado, na verdade, como uma lesão encefálica adquirida, certo? O indivíduo não nasce com traumatismo crânioencefálico. Ele adquire por meio de algum trauma, seja ele violência, cirúrgico, enfim, a gente já vai falar sobre isso. Sempre vai ser por um trauma externo e vai ter como sequelas desde sequelas físicas, cognitivas, psicológicas, comportamentais, em diversos graus, dependendo da extensão da lesão, do tempo do socorro, do tipo de tratamento que foi estabelecido. Ele pode ser classificado como um trauma fechado, ou com uma fratura com afundamento de crânio, ou uma fratura exposta do crânio. Então, vamos lá. No traumatismo crânioencefálico fechado, não existe uma lesão estrutural no encéfalo, então não tem o tecido em si não é tão danificado, rompido, lacerado, tá? Ele é chamado de uma concusão cerebral, ou então uma contusão, uma laceração, hemorragias ou edema. Então, vai ter uma lesão do parênquima cerebral. O que é o parênquima cerebral? É o tecido, a carne, que compõe o cérebro, o encéfalo como um todo. Aqui eu coloquei a imagem para vocês, onde o indivíduo, por exemplo, ele chocou a parte frontal do crânio com alguma parede, por exemplo. E aí, nesse local onde ele bateu, ele teve uma lesão, uma concusão cerebral. Como se fosse você bateu o braço na quina de uma mesa. E aí ficou um roxo onde você bateu. Então, a lesão, ao invés de ser no músculo, vai ser no cérebro, certo? Então, não houve, a calota craniana está íntegra, não teve fratura, mas teve essa lesão no cérebro, tá? Já a fratura com afundamento do crânio, aí sim, ele já vai ter uma lesão da calota craniana e esse fragmento ósseo que vai entrar dentro do cérebro, né? Atingir então o tecido cerebral e vai comprimir e lesar esse tecido, certo? Não necessariamente em vários fragmentos, tá? Eles até citam que, por exemplo, o afundamento de crânio é um mecanismo de proteção antes que ele frature como um todo. Então, um afundamento é um amassado.
Vamos brincar assim, a pessoa, às vezes a criança cai e fala assim, oh, amassou a cabeça, né? Então, é um amassado, é um afundamento desse crânio, mas claro, o osso não afunda e volta, né? Como um elástico, ele é um tecido rígido. Então, ele afunda, teve sim uma fratura, que esse fragmento foi lesionar o tecido cerebral, tá? Já a fratura exposta do crânio, então tem laceração do tecido ósseo craniano, então quebrou a calota craniana e isso ainda se expôs. E esses fragmentos, os vários fragmentos ósseos que vão lesionar a massa encefálica, o tecido lá cerebral. E o grande problema de uma fratura exposta, seja no crânio, seja em qualquer parte do corpo, é o risco infeccioso, né? Porque daí se abre portas para que agentes, bactérias, vírus, enfim, externos, possam adentrar nesse tecido, tá? E pensando em tecido cerebral, por exemplo, numa fratura exposta, onde ele teria só um traumatismo craniano, se esse socorro for demorado ou se for feito de forma errada e esse indivíduo adquire alguma bactéria naquela lesão, ele pode desenvolver então uma meningite, que é a inflamação das meninges. Então, que beleza, né? Além do traumatismo craniano ter uma meningite. Então, isso não é legal, porém, é comum também em pacientes que fazem cirurgias cerebrais por retirada de tumores, terem essa contaminação no hospital, tá? Mas aí não é o tema de traumatismo craniano, tá? Mas só para entender que, assim como o risco de infecção acontece em qualquer local do corpo, também pode acontecer uma infecção no cérebro, pós-fratura, pós-cirurgia, e aí infectando, uma infecção no cérebro, uma infecção nas meninges, que é onde geralmente as infecções cerebrais ocorrem, tá? E aí os fatores associados, né, para dar uma animada aí nas meninas, principalmente, coloquei lá a imagem do Luan Santana, porque os indivíduos que mais sofrem traumatismo craniano são homens jovens, entre 20 e 29 anos. Nem sei se o Luan Santana tá nessa faixa etária, tá? Mas foi o primeiro que eu lembrei. Não sei se estou atualizada, né? Mas enfim. Homens acabam sendo mais sujeitos ao traumatismo craniano porque dirigem em alta velocidade, têm maior costume de ingerir bebida alcoólica enquanto dirige. A frequência, infelizmente, do uso de drogas também é maior entre os homens, tá? Incidência não quer dizer que não aconteça em mulheres, tá? Infelizmente, as mulheres entram nessa questão aqui. Lesão, traumatismo craniano por violência, tá? Tem vários casos de mulheres que desenvolvem traumatismo crânioencefálico por violência doméstica, tá? Infelizmente. Então, os fatores de risco para traumatismo crânioencefálico. Homens e jovens, entre 20 e 29, que o livro de vocês trazem. Uso de drogas, uso de bebida alcoólica, acidentes de trânsito associados a alta velocidade, frequentemente. Também pode acontecer por acidentes em esportes, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, essa jogada, não sei como que é o nome dessa jogada, mas que os dois pulam ao mesmo tempo e se chocam em alta velocidade com a cabeça. Também é muito comum e vem sendo estudado o traumatismo craniano no boxe, no MMA, onde é muito impacto, né? Muito soco na cabeça e cai no chão, enfim. Esse trauma frequente dos treinos e fora durante as competições vem sendo associado a traumatismo craniano e a lesões e doenças psicológicas nesses pacientes, não por um fator simplesmente emocional, mas traumático mesmo, por excesso de pancada. E aqui eu coloquei também o caso do Benício, filho do Luciano Huck, que, não sei se vocês viram, teve um traumatismo
crânioencefálico enquanto ele praticava o esporte lá de wakeboard, né, que chama, lá na prancha e puxando por um barco, certo? Eu até anotei aqui, o trauma dele foi um TCE com afundamento temporoparietal. Então, ele bateu essa região aqui. Então, ele amassou. Ele teve um afundamento do crânio. Então, esse tecido, a calota craniana adentrou o tecido cerebral e levou ele a ter essa lesão focal com hematoma extradural. O que é esse hematoma extradural? Ele teve um hematoma nas meninges, que é comum esse hematoma depois de um traumatismo craniano. O sangue que deveria estar passando naquele parênquima, ele tem que extravasar para algum lugar. E onde corre os líquidos para fazer as meninges, com o líquor, né, que passa entre as meninges, tem a função de limpeza desse tecido cerebral, eliminar todos os radicais livres que são o produto das conexões, das sinapses que acontecem dentro do cérebro. Então, dentro das meninges vão ser eliminados todos os resíduos dessas reações que acontecem dentro do cérebro. Então, num traumatismo craniano, onde vai ter um hematoma, provavelmente vai ser nas meninges. Então, vai vir com esse nome, hematoma extradural, que está fora do parênquima, o hematoma, está entre as meninges, tá? Aí a fisiopatologia. Como que essas lesões elas vão acontecer? Depois de um TCE, o indivíduo pode ter uma lesão focal ou difusa. Na lesão focal, a lesão ocorre no mesmo local do impacto. Então, se ele bate a porção frontal da cabeça, o trauma, o edema, a lesão vai ser no lobo frontal, tudo bem? Então, aqui eu dei o exemplo, por exemplo, aqui na imagem a gente vê a presença de um hematoma, essa porção mais esbranquiçada aqui dentro do parênquima é um hematoma. Então, aqui, calota craniana está íntegra, tudo bem? Então, provavelmente foi uma lesão de um choque só, não teve fratura. E o que a gente observa numa tomografia, por exemplo, aqui, o que tem de diferente, né? Aqui a gente teria que ter os dois ventrículos iguais. E aqui eu tenho um ventrículo pequeno e o outro grande. O que isso quer dizer? Que essa lesão é como se ela estivesse empurrando o ventrículo da esquerda, desculpa, da direita para a esquerda, tudo bem? Então, o que isso indica? Que essa lesão tem um hematoma que está empurrando, e aí eu perco o alinhamento desses lobos, né? Que deveria ter uma linha centralizada aqui, ela está desviada. Então, a gente fala que é o desvio do centro dos hemisférios, tá? Então, essa é uma imagem que a gente já vê que tem algo errado e está empurrando esse ventrículo para o outro lado, tá? Desviando a massa encefálica. Então, numa lesão focal pode ocorrer hematoma, edema, contusão ou laceração ou a combinação deles. Não necessariamente tem que ter todos, tá? Pode acontecer numa lesão de contragolpe, o dano cerebral na área do impacto e no lado oposto desta área. O que isso quer dizer? No movimento de chicote, principalmente do carro, onde o indivíduo vai bater a cabeça no volante, mas o cérebro continua em movimento. É a lei de Newton, né? O corpo tende a permanecer em movimento. Então, o carro estava em alta velocidade, o cérebro continua em velocidade. Quando ele se choca com alguma coisa, a cabeça chocou com alguma coisa, o cérebro vai continuar em movimento. Então, com a mesma energia que ele bate na porção frontal, por exemplo, o cérebro volta dentro da caixa craniana e bate na parte posterior, pensando aqui em hospital, tudo bem? Ainda frontal, mas frontal posterior, tá?
Então, o que isso quer dizer? O cérebro sacudiu dentro do crânio, tudo bem? Então, a cabeça parou, mas o cérebro ficou sacudindo aqui dentro da cauda craniana. Então, ele bateu na parte anterior e na parte posterior. Onde ele bateu, houve lesão focal, tudo bem? Então, é uma lesão em contragolpe. Os locais comuns são nos lobos temporais e nos lobos pré-frontais, tudo bem? Já na lesão difusa, como o próprio nome diz, difusa, né, de vários locais de lesão, é uma lesão por aceleração, desaceleração e por forças rotacionais que causam lesão axonal difusa. Então, vários pontos eu tenho axônios lesados, caracterizada por corte e retração nos axônios lesionados. Então, a força com que o impacto aconteceu chega a romper esse parênquima, tá? É uma lesão severa e as estruturas encefálicas geralmente estão envolvidas vão ser o corpo caloso, os gânglios da base e o tronco encefálico e cerebelo. Corpo caloso e gânglios da base são estruturas que estão mais no centro do cérebro. Elas não estão assim na periferia, elas estão no centro, no núcleo do cérebro. Então, para elas serem lesionadas numa lesão traumática, o sacode, o trauma tem que ser muito alto, tá? E geralmente nesse tipo de lesão, o paciente entra em estado vegetativo, porque esses centros são centros importantes, pensando em tronco encefálico e cerebelo, para as nossas funções vitais. Então, quando eles são lesionados, geralmente o quadro clínico do paciente depois é bem confuso, tá? Então, aqui até coloquei a imagem que ele pode ir para frente, para trás e rodar dentro da caixa craniana, tá? Voltando. Então, nesse hematoma subdural, o hematoma entre as meninges. Depois, ele pode ter também uma lesão na artéria carótida interna, que são as lesões isquêmicas, que a gente vai falar já das complicações de um TCE, que pode também ter lesão, e é comum, né? Onde tem parênquima cerebral, tem vaso sanguíneo passando, pode ter lesão delas também, tá? Então, aqui uma contusão com hematoma nos lobos frontais e frontal bilateral. No hematoma subdural direto, a mesma imagem, né? E a fratura do osso temporal, tá? Uma mesma esquema, só que numa vista lateral. Numa tomografia, aqui numa ressonância, né? Ele vai mostrar a contusão e hematoma nos lobos frontais bilaterais, então dos dois lados, tudo bem? O hematoma subdural, a fratura, olha o jeito que ela aparece, então o osso tá vindo aqui, ele perde a continuidade, né? Aqui tem uma fratura. E vai gerar esse hematoma subdural entre as meninges, tudo bem? Então, lembra que as meninges estão na porção interna, então tem o osso, meninge, tecido cerebral. Então, o hematoma está entre o osso e o tecido cerebral, quando eu falo de hematoma subdural. Aqui ele fala também da PIC, né? A pressão intracraniana, que é uma complicação do TCE. Então, uma lesão cerebral com aumento da pressão intracraniana e compressão do tronco encefálico. O que isso quer dizer? O sangue que deveria estar percorrendo aqui o parênquima cerebral, num trauma, num TCE, ele vai gerar um hematoma. Então, vai gerar um aumento de líquido do tecido cerebral. Lembra que eu mostrei lá naquela outra imagem que o hematoma empurrava esse parênquima? Então, esse empurrar o parênquima cerebral pode comprimir esse tronco encefálico, que é onde a gente tem o centro das nossas funções vitais. Se isso aqui se comprime, complica o quadro do paciente, que daí as funções cardíaca, respiratória vão sofrer alteração também, tá? Então, sempre no traumatismo craniano, eu não quero que essa pressão intracraniana aumente.
E isso é controlado por meio de medicações e, se necessário, é colocado um dreno aqui na região do hematoma para tirar esse hematoma e não aumentar a pressão intracraniana, tá? Isso se a medicação não conseguir reabsorver esse hematoma. A ideia da medicação é essa, tá? Os sinais e sintomas após um TCE, tá? Então, depois de um trauma craniano, o indivíduo pode ter desmaio, perda da consciência, cefaleia intensa, sangramento pela boca, nariz ou ouvido. Esse sintoma já é mais conhecido, né? Se o indivíduo começa a sangrar o ouvido, não pode estar muito certo, né? Nem nariz, nem a boca. Diminuição da força muscular, sonolência, dificuldade da fala e alterações da visão e da audição, perda da memória, entrar em coma de cara. E aqui uma informação importante, ó. Os sintomas, eles podem demorar até 24 horas para surgir, tá? Então, isso é um fato muito importante que às vezes os médicos negligenciam ou o próprio paciente, né? Teve um acidente de moto, caiu, bateu a cabeça, não, tá tudo bem. Só uma dorzinha de cabeça aqui onde bateu, tá tudo bem. Não vai ao médico, não quer ir ao hospital. E depois de 24 horas do evento, começa a manifestar desmaio, perda de consciência, dor de cabeça que não para, ou entra em coma, começa a ter convulsão, enfim. Então, sempre depois de um traumatismo craniano, principalmente de acidentes, é importante procurar ajuda médica para avaliar isso, tá? Isso aqui em crianças muda um pouquinho, né? Porque a gente tem que avaliar a gravidade e geralmente criança não demora tanto assim para manifestar, tá? Então, o que os pediatras geralmente orientam? Depois que a criança teve alguma queda e bateu a cabeça, né, principalmente, é observar ela por até 2 horas depois disso, tá? Falam para não deixar dormir e acaba sendo mais viável mesmo para a gente observar como que ela vai se manifestar. Mas de toda forma, é importante ficar observando essa criança pelas próximas 2 horas e ver como que ela vai reagir. E quando forma um galo, fica roxo, a gente já sabe melhor extravasar para fora do que para dentro, tá? Mais ou menos esse o raciocínio. O quadro clínico do paciente com TCE, tá? O livro de vocês, mais uma vez, traz toda a sintomatologia, mas não quer dizer que o paciente tem que apresentar tudo isso para ter um TCE, tá? Casos e casos, depende da lesão, do local da lesão, da extensão disso, do tempo de socorro, que vai dizer como que vai ser esse quadro clínico dele. Mas ele divide em segmentos esse quadro clínico. Então, o primeiro item que ele colocou, comprometimentos neuromusculares. Quais são os possíveis comprometimentos? Alteração do tônus, tudo bem? Então, o tônus ele pode ter ou uma hipotonia, ficar flácido, ou uma hipertonia, ficar rígido, duro, tudo bem? Pode ter uma rigidez muscular, atetose, que são movimentos descoordenados, distonias, que são alterações de tônus. Uma hora tá flácido, outra hora tá rígido, tá? Ou ataxias cerebelares, ele desequilibrar, né? Ele não conseguir manter o controle postural, tá? Ele pode apresentar posturas primitivas. O que são essas posturas primitivas? Ele pode apresentar uma rigidez em decorticação, olha aqui a imagem para vocês. Uma postura primitiva em decorticação, ele mantém membros superiores em flexão e membros inferiores em extensão, tá? Bilateral, diferente do AVE, né? Que era M corpo. Aqui no TCE é bilateral. Então, em decorticação, membro superior em flexão, membro inferior em extensão. Ou
uma rigidez em descerebração, que é tudo em extensão, tanto membro superior quanto membro inferior em extensão, tá? É um quadro que às vezes ele acontece só no início, né, na fase aguda do TCE, mas que também pode perdurar por mais tempo, tá? O indivíduo também pode ter uma alteração sensorial, tudo bem? Vai perder sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, proprioceptiva, que são as sensibilidades profundas. Alteração da função motora, então ele vai ter dificuldade do controle e o aprendizado motor. Então você passa um movimento, ele esquece como que é andar, ele esquece como que é para levar a mão até a cabeça, tá? Então são alterações que ele pode desenvolver. Alteração do equilíbrio, mais comum quando a lesão é no cerebelo, tudo bem? Mas todos, no geral, têm algum déficit de equilíbrio. Paresia ou paralisia, né? Paresia, redução dos movimentos, paralisia, completa perda dos movimentos. Essa pode ser uma monoparesia, só de um membro, uma hemiparesia, de metade do corpo, uma diparesia, só membros superiores ou só membros inferiores, ou uma tetraparesia, que perde movimentos de membro superior e de membro inferior, tá? Esse termo tetraparesia quase não é mais usado, tá? Usado não é mais considerado. Todo paciente que tem uma perda motora, eles já classificam como tetraplégico, tudo bem? Nomenclatura de artigo, da parte científica, tá? Reflexos anormais, então, geralmente ele vai ter uma hiperreflexia, então aquele paciente que você você percute e ele faz um movimento muito brusco, anormal, tá? E alteração na coordenação, dificuldade da motora grossa e fina, tudo bem? Pode ter comprometimentos cognitivos, alteração da consciência e alerta, então ele está sempre sonolento, ou ele está sempre muito ligado, perda da memória, desorientação, déficit de atenção, alteração de discernimento do que é certo, do que é errado, o que é perigoso, o que não é, dificuldade de raciocinar e resolver problemas. Comprometimentos comportamentais, então ele pode ter uma desinibição, isso acaba sendo comum, né? Eu já vi gente falando assim, fulano depois que daquele acidente ficou meio pra frente, fica assediando as pessoas, não tem mais noção, fica dando em cima de todo mundo e o cara é casado, né? Ou ficou meio bobão, tá? Então são alterações comportamentais e cognitivas, tá? Então de agora em diante, a gente não pode mais fazer esse tipo de comentário, né? Tem que pensar no que aconteceu dentro desse cérebro que esse indivíduo tá com essa manifestação, tá? Então, pode gerar impulsividade, agressividade física e verbal, apatia, ele não se alegra mais com nada, do tipo, você ganhou R$1 milhão, ele não reage mais às emoções externas, né? Falta de interesse, inadequação sexual, com comportamentos diferentes daquilo que ele tinha antes, né? Irritabilidade e egocentricidade, pensar só nele, tá? Isso aqui tem gente que nem teve traumatismo craniano, nem tem, tá? Mas brincadeira. Então, esse senso de coletivo ele pode perder, né? Pensar só nele, no que está acontecendo com ele. Fora isso, pode desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Todas aquelas síndromes emocionais podem se desenvolver em qualquer indivíduo que tiver uma lesão cerebral.
Também pode desenvolver comprometimentos da comunicação, né? A afasia, que a gente já citou lá no AVE, a disartria, essa dificuldade de articulação da boca, déficit auditivo, comprometimento da leitura, da escrita e da linguagem da fala falada ou escrita, né? De novo, repetido. As alterações visuais. Pode ter uma lesão do nervo craniano ou do lobo occipital, que pode levar o indivíduo à hemianopsia, que a gente citou lá na AVE também, ele perde metade do campo visual. E a cegueira cortical. O que é essa cegueira cortical? A estrutura ocular, nervo óptico, está tudo íntegro, não teve lesão nenhuma. Mas a informação chega no centro da visão do cérebro e não consegue ser interpretada, tá? Então, o transporte tá indo, mas chega lá, o chefe não interpreta a informação, tá? Então, ele capta a informação, mas ele não sabe interpretar. Então, uma cegueira cortical. O córtex não consegue entender a informação sensitiva da visão que chega, tá? Falando aqui atrás, porque o centro da visão tá aqui, né? No lobo occipital, atrás. Pode desenvolver alterações perceptivas, negligência espacial, eu não sei, ele perde a noção do corpo dele no espaço. As apraxias, de não saber fazer mais os movimentos. Essas apraxias, é interessante que às vezes você fala assim para o paciente: coloca a mão na cabeça. Ele não coloca. Coloca a mão na cabeça, seu João. Não coloca. Se sentar uma mosca na cabeça dele, certo? Ele leva a mão. Então, opa, não é que ele não sabe o movimento, ele não responde ao comando verbal, mas numa situação de impulso, ele vai reagir. Então, a gente vai ter que usar outras estratégias com o paciente que tem esse tipo de déficit para conduzi-lo ao movimento, tudo bem? Vai ter que dar o estímulo sensitivo, vai ter que usar o espelho, repita o que eu estou fazendo, né? Porque talvez o comando verbal não vai ser o suficiente, tá? Déficit de discriminação entre direita e esquerda, perde essa noção de direita e esquerda, além das disfagias, né? As dificuldades de deglutição. As complicações do TCE. Essas complicações podem ser a trombose venosa profunda, por conta do longo período acamado. Todo paciente que fica muito tempo acamado corre o risco de desenvolver trombose venosa profunda, tá? Por isso que eles são orientados a usar as meias de compressão, e a fisioterapia é tão importante para estar tirando esse paciente da imobilização, né? Mobilizar ele no leito, mesmo que ele esteja vegetando, para que ele não desenvolva uma trombose. Ossificação heterotrópica. Essa complicação é quando se cria depósito de cálcio em tecido muscular ou conjuntivo, no músculo ou no ligamento ou nos tendões, tornando aquela região rígida, né? Então, cálcio é componente do tecido ósseo, que vai dar rigidez, não tem flexibilidade, né? Então, na ossificação, por conta do desuso, tudo que fica parado atrai cálcio. Isso é uma regra, tá? Tudo que fica parado calcifica e endurece, tá? Então, se não mexe, vai depositar cálcio e vai gerar rigidez no local e dor nesse paciente quando ele tentar movimentar, tá? Então, por isso, mais uma vez, a importância da fisioterapia na mobilização precoce desse paciente e contínua para evitar esse tipo de agravo. Ele pode ter redução da densidade óssea, principalmente quando ele não anda, né? Se ele não... O estímulo ao depósito de cálcio nos nossos ossos se dá pela descarga de peso. Então, quando eu ando, quando eu descarrego o peso em cima do meu membro, eu estimulo ele a depositar cálcio naquela região, no tecido ósseo, tá? Falando de osso.
Se o indivíduo não anda, ele não faz, por exemplo, descarga de peso em membro inferior. Então, o corpo dele não vai ter estímulo para depositar cálcio naquele tecido ósseo, podendo então desenvolver uma osteoporose, aumentando a chance dele ter uma fratura, tá? Atrofia muscular pelo desuso, diminuição da resistência muscular e cardiovascular aos exercícios também pelo longo período acamado, infecções, seja respiratórias ou por meio das úlceras, né, quando elas existem, pneumonia por muito tempo acamado, então a fisioterapia não pode ser só motora, também tem que ser preventiva para a parte respiratória. Pode apresentar ainda dificuldades gastrointestinais, geniturinárias, respiratórias e cardiovasculares. O paciente ainda pode ter convulsões, hidrocefalia, né? Então aumento do líquido no cérebro, aí dentro dos ventrículos, tá? Não é nas meninges. Na hidrocefalia, por conta teve o trauma e o corpo não para de reagir contra aquele trauma, então fica gerando um edema incessante, levando à hidrocefalia, ao acúmulo de líquido dentro dos ventrículos. E o indivíduo entrar em estado vegetativo, né, que é a complicação mais grave. E como que nós vamos avaliar este paciente, tá? Então, vou citar aqui 3 escalas de avaliação que são mais usadas. A primeira que o livro traz para vocês é a escala de coma de Glasgow. A escala de coma a gente usa mais no âmbito hospitalar, né? Porque é quando o paciente ainda está recebendo os primeiros socorros. Então, eu vou observar como que ele responde, né? O paciente primeiro tem que estar em coma, né? Como que ele responde aos estímulos externos. Então, eu vou observar como que é a resposta ocular dele. Ele faz abertura ocular de forma espontânea, ele já está de olho aberto. Ou a voz, você fala, seu João, acorda. Aí ele abre o olho. Ou então a dor, você dá um beliscãozinho ou um estímulo, aperta a ponta da caneta no braço e ele acorda. Ou não, ou nenhuma resposta ocular. Você chamou, você beliscou e ele não abriu o olho, tá? Então, ele vai receber a nota 1 aqui. Resposta verbal. Eu pergunto para ele, como que é o seu nome? E ele fala, João, né? Resposta correta. Confusa. Pergunta, qual o seu nome? Ele fala, cachorro. Então, não tem nada a ver. Palavras inapropriadas. Começa a falar palavrão, por exemplo. Palavras incompreensíveis. Ele tem um sussurro, mas ninguém entende o que ele fala. Ou nenhuma resposta verbal, tá? E resposta motora, você pode pedir para o paciente apertar a sua mão. Então, você pede, aperta minha mão. O paciente aperta a sua mão, ele ganha 6. Localizador, onde você dá um estímulo à dor. Fala, onde que tá? Tá sentindo alguma dor? Onde que o senhor tá sentindo? E ele vai responder. Movimento de retirada, quando você deu o estímulo de dor, ele foge do movimento. Uma flexão anormal, que daí é o padrão de decorticação, ou uma extensão anormal, uma descerebração, tá? Ou nenhuma resposta motora. Então, somando as notas, se ele tiver uma nota igual ou menor a 8, ele já é indicativo de intubação, porque já sabe que o risco dele ter um comprometimento respiratório é maior. E a nota máxima que ele pode atingir é 15 e o mínimo 3. Depois, a escala Rancho-Los Amigos, que é utilizada mais no âmbito ambulatorial, né, quando esse paciente vem para a clínica. E aí eu vou avaliar como que ele é, se ele de 1 a 8, tá? Então, no 1, ele é um paciente sem resposta. Ele é um paciente ali tá escrito errado, tá? Ele vive em sono profundo e irresponsivo a qualquer estímulo. Você chama, dá um estímulo doloroso, tátil, térmico, ele não responde, tá?
Resposta generalizada no tipo 2. Ele reage inconscientemente ao estímulo, com respostas limitadas, como movimentos fisiológicos, como abrir e fechar os olhos, e movimentos corporais grosseiros, e não consegue vocalizar, não consegue falar, tá? No 3, ele tem uma resposta localizada, então, você dá um estímulo, por exemplo, no braço esquerdo, ele reage com o braço esquerdo. Segue a comandos simples, como abrir e fechar os olhos e comprimir as mãos. No 3, ele é o confuso e agitado, ele tem um comportamento bizarro e despropositado. Não consegue distinguir pessoas de objetos, não coopera com os esforços do tratamento, não fala coisas coerentes, e tem falta de atenção e memória, tá? Então, é a primeira descrição mesmo, confuso e agitado. Dá um estímulo, ele não responde de forma apropriada. No 5 é o confuso inapropriado. Ele responde aos comandos simples, mas se distrai com facilidade, não concentra nas tarefas, não fala coisas apropriadas, tem a memória comprometida, utiliza os objetos de maneira inadequada e realiza algumas tarefas previamente aprendidas, mas sem muito avanço. Na classificação 6, ele é o confuso apropriado. Apesar da confusão mental, ele ainda consegue seguir a ordem simples, cuidar do próprio corpo, consegue ter memórias mais detalhadas, mais específicas. No 7, ele tem um movimento automático apropriado. Já é bem orientado, segue uma rotina diária de forma mecânica, né? É aquele paciente que a gente não pode mudar nada dentro da casa dele, porque ele está acostumado com os móveis nos mesmos locais, tá? Confusão mínima, já consegue ter novos aprendizados, inicia atividades sociais, recreativas, tem melhor julgamento do certo e errado, mas ainda está comprometido. E no 8, ele é um propositado apropriado. Está atento, responde ao ambiente, não precisa de supervisão nas suas atividades de vida diária, mas em situações incomuns, como em emergência, ele pode não saber como reagir, pode ter uma resposta inapropriada, tá? Então, esse 8, por mais que seja a melhor nota, ainda não é o 100%, tá? E depois eu coloquei aqui a MIF, né? Medida de Independência Funcional, tem a sigla MIF, MIF, que é uma escala bem bacana para usar não só com traumatismo crânioencefálico, mas com idosos, com qualquer paciente pós-trauma, para a gente ponderar o quanto que ele é independente em casa. Então, eu vou observar nos itens de autocuidado, como que ele se alimenta, se é de forma independente, de forma completa, modificada, precisa de supervisão, uma supervisão mínima, moderada, ou se ele é totalmente dependente, tá? E aí eu vou dando essa nota de 1 a 7 aqui em cada item. Alimentação, higiene pessoal, banho, se vestir, ir ao banheiro para fazer xixi e cocô, se transferir da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, como que ele se locomove com cadeira de rodas, com andador, em escadas, como que ele faz para subir escada, como que é a compreensão, a comunicação e como que é o conhecimento social. Se ele tem interação social, consegue resolver problemas e a memória, tá? E em cima disso a gente vai ter uma nota e vai classificar esse paciente pelo seu grau de independência. Bem bacana essa escala. E para finalizar, o tratamento fisioterapêutico, tá? Aqui eu coloquei recursos mais novos, tá? Porque, claro, o paciente, eu falei ali das escalas também, voltando à avaliação, a gente falou das escalas, mas tem que avaliar tônus muscular, força, trofismo, reflexo, coordenação,
equilíbrio, as AVDs, pode usar as escalas ou não, tá? O cognitivo para eu traçar o meu plano de tratamento. Ele tem maior déficit membro inferior, o que eu vou fazer, como que eu vou treinar o equilíbrio, como que eu vou melhorar isso. Como eu disse para vocês, o nosso cérebro é um enigma. Diagnóstico de exame não é testamento, tá? Então, não é atestado de morte. A gente pode sim ter um avanço, uma melhora da independência desse paciente. E quanto mais estimulado ele for, mais o cérebro dele vai entender que ele pode, que ele consegue fazer novas conexões e retomar os seus movimentos. Não digo 100%, mas pelo menos para dar mais qualidade de vida e um pouco mais de independência para esse paciente, tá? Então, aqui na primeira imagem eu coloquei a realidade virtual, tá? Aqui esse óculos que coloca um celular na frente, coloca um game que vai colocar o paciente em situações, por exemplo, andando numa montanha russa ou andando, né? Esquiando, jogando vôlei, jogando futebol, enfim. É o videogame numa espécie de óculos, tá? Algo mais portátil. Que facilita, por exemplo, para um paciente que é tetraplégico, como ela colocou aqui, né? Ele não mexe os braços nem as pernas. Como que ele ia segurar algum dispositivo de videogame, por exemplo, um controle de videogame, tá? Então, facilita isso. Aqui eu coloquei na segunda imagem a prancha ortostática. Não sei se vocês conseguem reparar, mas esse paciente, primeiro ele coloca o paciente deitado nessa prancha, nessa maca. A gente coloca essas cintas no tórax, na cintura pélvica e nos joelhos. E ele vai ficar com os pés apoiados num suporte aqui. A gente aperta um controlezinho e a maca que estava deitada fica em pé, tudo bem? Então, eu consigo manter o paciente em pé sem eu ter que segurar ele, né? Porque se eu não tiver essa prancha ortostática, você que vai ter que segurar ele, ou alguém vai ter que segurar ele enquanto você realiza os exercícios, tudo bem? Então, para início de controle de tronco, fortalecimento muscular, descarga de peso em membro inferior, também é muito importante a prancha ortostática para a gente dar esse estímulo muscular, ósseo e vascular também para melhorar esse retorno venoso, tá? Então, prancha ortostática é uma realidade de poucos centros, de poucas clínicas, mas que é muito importante na reabilitação desses pacientes. Não só de TCE, mas de AVE, de traumatismo raquimedular, que a gente vai falar na semana que vem, tá? Depois aqui eu coloquei também a plataforma vibratória, que é muito bacana, porque ela dá um estímulo vibratório na sola dos pés, principalmente, né? A gente geralmente faz exercício em pé, e estimula a propriocepção desse paciente. Você não precisa, às vezes, fazer nada, só coloque ele em pé na prancha, na plataforma vibratória, a própria vibração, e ele conseguir se manter em pé, já é um exercício. Aqui está associado, né, ao sentar e levantar com os pés apoiados na plataforma vibratória, tá? A hidroterapia também é muito bacana nesses casos, principalmente no paciente que é totalmente comprometido e que vai ter a mobilidade reduzida. Na água ele vai ter essa liberdade dos movimentos, utilizando os métodos Bed-Ragaz, Watson, Haluik e a própria cinésio tradicional, tudo bem? Usando flutuadores para facilitar o nosso tratamento e dar mais segurança para o paciente no meio líquido também, tá? Ai, prof, mas ele não tem controle fecal de urina. Já existem algumas fraldas que podem entrar na água, tá? E esse paciente, quando ele não tem esse controle, ele vai fazer o esvaziamento da bexiga antes de entrar na piscina, reduzir a ingesta de líquido 2 horas antes de entrar na piscina e procurar, por exemplo, ele tem um horário certo para fazer cocô. Então, não vai ser nesse horário que ele faz cocô que você vai marcar a hidro para ele, tudo bem? Então,
são coisas que a gente vai se adaptando. Alguns escapes podem acontecer, tá com fralda, tá? Então, além disso, desses métodos inovadores que eu sei, inovadores não, mais novos, né, que a gente tem no mercado, a nossa boa e velha cinesioterapia é maravilhosa, porque sem a cinésio básica, nenhum recurso, nem realidade virtual, nem prancha ortostática, nem plataforma, nem piscina não vai fazer milagre se a gente não souber fazer o básico, que é a cinesioterapia, tá? Associar aí o método PNF, o BOBAT, os inúmeros acessórios que a gente tem, bola, faixa elástica, bastão, caneleira, discos de propriocepção, barra paralela, escada de canto, enfim. Dependendo, de acordo com o déficit de cada paciente, eu vou traçar o meu plano de tratamento. E assim a gente vai conduzindo o nosso paciente. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu vou deixar mais um estudozinho, um caso clínico para vocês resolverem. Vou anexar lá junto para vocês me entregarem depois, tá bom? Um abraço, um beijo, até a próxima. Bons estudos!